E está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje continuamos estudando a carta aos Filipenses, chegando a um ponto muito importante da carta, em que o apóstolo Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Bom, você já viu que nós estamos juntos aqui, os meus amigos já estão aqui preparados, apostos para essa rodada de estudos extraordinária que nós vamos ter hoje aqui, estudando a Epístola aos Filipenses, essa igreja que foi beneficiada com essa carta tão linda do apóstolo Paulo e, por que não dizer, nós também. E você que está em casa sabe que o programa Lições da Bíblia acontece, né, na boa companhia de amigos queridos que vêm aqui. Mas antes de apresentá-los mais uma vez, eu queria lembrar que Lições da Bíblia é o programa da lição da Escola Sabatina. É isso mesmo. E a minha pergunta para você é se você já tem a sua lição da Escola Sabatina. Ainda não? É muito fácil de você adquirir. É só você aí acessar esse site que está aparecendo aí na sua tela, lições.cpb.com.br, e você vai descobrir como adquirir esse material tão precioso que vai abençoar certamente a sua vida e a sua família. Bom, vamos apresentar os nossos amigos, né? Aqui à minha direita, pastor Alberto Tasso, professor de teologia. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Que a nossa experiência aqui possa ser um pouquinho da de Paulo, de que o importante é viver para Cristo. Maravilha. Aqui à minha esquerda, o pastor Patrick Duarte, pastor da igreja de Botafogo. Alegria estar com vocês e que nós possamos viver o presente com grande alegria no Senhor. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Pastor Adenilton Tavares. Bem-vindo, meu amigo, professor de teologia, coordenador de teologia do NASP Engenheiro Coelho. Muito obrigado, uma alegria estar aqui mais uma vez, participando aqui dessa conversa sobre a Bíblia. Muito gostoso estar aqui. Muito bom estar com vocês. Patrick, você vai orar para a gente, por favor. Com alegria. Vamos orar. Maravilhoso Deus e bom Pai, nesse momento mais uma vez pedimos iluminação do Espírito e clamamos ao Senhor que possamos enxergar a vida com os olhos do nosso Salvador Jesus. Amém. Pedimos as Tuas bênçãos para o estudo da Tua Palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Vida e morte é o título da lição que nós estamos estudando hoje aqui, e o verso central é um verso poderoso do apóstolo Paulo, né? Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Suas impressões iniciais, Patrick. Amigo, o apóstolo Paulo, como acabamos de orar, enxergava a vida com os olhos de Deus. Em sua mente, a vida para ele estava centrada na pessoa de Cristo Jesus e o morrer era um lucro dos desafios dessa terra, das lutas e, enfim, um descanso, aguardando o breve retorno do Salvador. O apóstolo também olhava para o passado sem nenhum tipo de amargura, o presente ele enxergava com grande alegria e olhava também pelo para-brisa, para frente, com anelante expectativa da gloriosa volta de Jesus e então do reencontro com o Senhor nos ares. Lembro também que na nossa recapitulação, no nosso estudo, precisamos olhar a vida como algo passageiro, transitório, rápido. Então precisamos viver da melhor maneira possível, engrandecendo o nome de Cristo e avançando com o reino dele nesta terra. Muito legal. Quero convidar vocês a fazer um exercício aqui. E você, como eu, foi professor de língua portuguesa, a gente gostava de, pelo menos eu gostava, acho que você também, de interpretar textos com os alunos, entender as pressuposições, para onde o texto estava caminhando. Essa passagem, Denilton, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Se a gente fosse decompor dessa expressão dele, entender o sentido exatamente que ele quer dizer, né? O que é a vida para ele? A vida é Cristo. Então, viver é estar em Cristo. E essa é uma tônica dele muito forte, você já falou isso em programas anteriores, né? Esse é um genitivo, vamos dizer assim, muito comum em Paulo, né? De Cristo, de Cristo, de Cristo. Aqui não é o genitivo, mas é Cristo, né? A vida para ele. E o morrer é lucro. Por que é lucro? É interessante. Como que a morte se torna lucro aqui? Eu acho que quando uma pessoa lê esse texto pela primeira vez, digamos que a pessoa nunca leu nada de Paulo,
ou nunca leu nada da Bíblia. Digamos que alguém chega para você e fala assim, olha, eu gostaria que você começasse a ler a Bíblia por Filipenses capítulo 1, verso 21. Eu acho que isso aqui poderia deixar a pessoa em choque. Como é que alguém pode dizer que morrer é lucro? Em que sentido a morte pode ser um lucro? Eu acredito que tem duas coisas que podem estar acontecendo aqui. Uma, a morte é um lucro, como o Patrick mencionou, porque quando você morre, você fica livre das tempestades da vida, das dores da vida. Paulo sabia que quando uma pessoa morresse, ela ficaria em estado de inconsciência, a gente vai discutir isso mais adiante, mas na volta de Cristo ela poderia ressuscitar e estar com Cristo eternamente. Então, nesse sentido, a morte é um lucro. Mas Paulo, como um agente missionário de Deus, um homem que pensava em Cristo o tempo todo, mesmo a morte dele, ele pensava a morte dele como um momento de testemunho. Excelente. E às vezes, por exemplo, ele até menciona, ele usa a linguagem de sacrifício para se referir à morte, né? Por exemplo, quando ele está escrevendo a Timóteo, ele diz assim, olha, minha vida já está sendo dada como libação. Ele usa a linguagem de sacrifício. Ele queria alcançar pessoas mesmo na sua morte, ele queria glorificar a Cristo mesmo na sua morte. E aí a gente precisa voltar um pouquinho aqui nesse texto. Isso aqui é o que a gente leu no verso 21. Mas ele dá um pouco de pano de fundo a partir do verso 19. Eu acho que vale a pena a gente ler. Ele diz no verso 19, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja, ele tem uma expectativa da libertação, mas mais importante que a liberdade dele é o que ele vai mencionar na sequência, né? Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele diz no verso 21, o viver, porque ele usou vida e morte no verso 20, e no verso 21 ele usa viver e morrer. Paulo gosta desses contrastes, né? A gente vê muito isso em Paulo. Então ele diz, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então como é que Paulo via essa ideia de engrandecer a Deus? Eu acredito que Paulo, quando ele faz algumas declarações, ele está muito pautado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que Paulo lia. E a gente tem evidência de que Paulo, por exemplo, lia muito os Salmos. Essa ideia de engrandecer a Deus com alegria, isso vem dos Salmos. Eu queria ler alguns Salmos rapidamente aqui, somente para a gente refletir um pouquinho. Salmo 34, e os amigos que estão em casa podem nos acompanhar também. Salmo 34, verso 3. Nós vamos ler aqui uns 4 versos aqui em Salmos, no livro de Salmos. Salmo 34, verso 3, Paulo diz assim, engrandecei o Senhor. Aliás, Paulo não, o salmista. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma ali exaltemos o nome. A ideia aqui é de alegria ao engrandecer a Deus. Outro texto, Salmo 35, verso 27, que diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Alegria e glorificação ao Senhor. Outro texto, Salmo 40, verso 16. Salmo 40, verso 16, que diz assim, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Então, Paulo está falando aqui de engrandecer a Deus e ele está falando sobre isso com muita alegria. Ele sabia que na vida dele ele poderia engrandecer a Deus com o seu trabalho pelas igrejas, com os seus esforços, com o seu sofrimento, né? Porque ele diz assim, engrandecer a Cristo no meu corpo. Isso é muito bonito. Ou seja, ele estava, em vida ele estava disposto a sofrer por Cristo. E ao morrer ele também estava disposto a glorificar o nome de Cristo. Você mencionou uma frase que me fez lembrar de um texto que está lá no livro Atos dos Apóstolos, da escritora cristã Ellen White, e ela comenta ali um pouquinho a respeito do momento da morte de Paulo. Era um dia lindo de verão, o carrasco vem, e ele não percebe quando o carrasco levanta a espada, ele só tinha o seu pensamento voltado para Cristo. Senhor, quando poderei te tocar? Quando poderei te ver sem o véu que hoje permeia a minha visão? E aí a espada do carrasco desce, separa a cabeça do tronco, e Paulo, então, entrega a sua vida ali daquela forma, naquele momento. Finalmente, Paulo, de fato, ele engrandece a Cristo na sua morte, porque a maneira como Paulo morre, quando ele vai mencionar isso para Timóteo, lá na sua segunda carta
a Timóteo, ele diz, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora uma coroa de vitória está reservada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. Então, Paulo glorificou a Cristo na sua vida, mas Paulo também glorificou a Cristo na sua morte, deixando para nós um testemunho digno de ser imitado. O lucro chegou, né? O lucro chegou. O lucro chegou na morte, porque a vida em Cristo é vida verdadeira. Mas enquanto vivemos, temos problemas, temos sofrimentos, temos perseguições. E a morte, para aquele que está selado em Cristo, é a definição plena do seu futuro. Já sem o sofrimento, já sem as tristezas da vida, só no sono que aguarda a ressurreição. É realmente um lucro muito grande. Naturalmente, nós não queremos morrer, mas quando você tem uma perspectiva de que sua vida e a sua morte também podem ser poderosos instrumentos para outras pessoas conhecerem a Cristo, realmente a morte se torna, nesse caso, um lucro extraordinário, né? Só existe... Veja, a morte é o maior de todos os inimigos. Todo ser humano, por mais que a gente possa ter esperança, etc., quando a morte bate na porta, seja na minha vida, ou seja num ente querido, isso causa um impacto. A gente não foi criado para a morte. Mas, ao mesmo tempo, a maneira que eu vivo pode dar sentido para a morte ou não. Tem um pequeno poema que diz assim, olha, alguns homens morrem por uma explosão de granadas, outros perecem em chamas, mas a maioria morre aos poucos, distraídas por pequenos passatempos inúteis. Então veja, o que acontece é que todo dia a gente está morrendo um pouquinho. E alguns homens dão a vida pela pátria, guerras e etc., soldados. Por isso diz que explosões e chamas, mas a maioria das pessoas elas estão morrendo dia a dia, distraídas por passatempos inúteis, coisas que não são eternas, não trazem sentido para a vida. Quando eu olho para essa frase de Paulo, que é um texto muito citado, memorizado, né? Para mim viver é Cristo, morrer é lucro, eu entendo de que ele está dizendo de que a morte dele só pode ser lucrativa porque o viver dele é em Cristo, certo? É a vida dele em Cristo que dá sentido para a morte dele, seja o lucro de receber logo a recompensa, que ele vai fechar o olho, vai abrir e vai receber a vida eterna, como você mencionou, seja a questão de que Paulo sabia que a morte dele, como a prisão trouxe um reavivamento, seguramente a morte dele traria um reavivamento para a igreja também. Então, é a maneira que Paulo vivia que trazia sentido para a morte dele. É uma verdade para nós também, né? A maneira que eu vivo é que dá sentido para a minha morte. Então, a gente tem que tomar cuidado para não viver a vida correndo atrás do vento, passatempos inúteis, coisas passageiras não eternas. C.S. Lewis, esse pensador cristão apologeta, ele dizia assim, olha, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, a gente vive correndo atrás de coisas não eternas, materiais, passageiras, sem sentido, que são eternamente inúteis, são passatempos inúteis. Por isso, o morrer de Paulo é lucrativo porque ele não vivia distraído por passatempos inúteis, ele vivia para Cristo. E não há nada mais glorioso, não há nada mais especial, não há nada mais único do que viver para Cristo. E isso que ele fala aqui em Filipenses nos faz lembrar também daquilo que ele fala lá em Gálatas, né? Quando ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, praticamente uma declaração sinônima dessa declaração que a gente vê aqui em Filipenses. É uma coisa muito profunda, estou crucificado com Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que ele queria viver uma vida para imitar a vida de Cristo. É como ele fala, por exemplo, lá em Efésios, se a gente lê Efésios capítulo 2, a ideia de Paulo é a seguinte, então, Cristo sofreu, nós sofremos com ele. Cristo morreu, nós morremos com ele. Cristo foi sepultado, nós também somos sepultados. Cristo ressuscitou, nós ressurgimos com ele. Cristo subiu aos lugares celestiais, nós subimos com ele. Cristo reina, nós reinamos com ele. Ou seja, Paulo está tentando dizer, nós precisamos imitar a vida de Cristo. E é por isso que ele pode dizer, lá em Coríntios, dizer aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é discipulado na sua forma mais intensa, né? Ou seja, Paulo queria viver uma vida de imitação da vida de Cristo. E por isso ele podia dizer para as pessoas, então me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Então Paulo queria, digamos assim, fazer um replay, se é que a gente pode usar esse termo. Então Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, subiu. É exatamente isso que nós vamos fazer. É isso que acontece conosco. Nós sofremos, não é? Nós sofremos aqui, mas nós vamos participar da glória de Cristo também. É muito significativo como o próprio evangelista Lucas, no Evangelho e em Atos, vai narrar a vida dos dois principais personagens em cada um dos livros de uma perspectiva muito similar. Vocês são professores, especialmente você de Novo Testamento, né? A gente vai ver isso. Me parece que Lucas está querendo dizer, Paulo é o Cristo
de novo, repetido aí, não no sentido da divindade, naturalmente, mas o ser humano que imitou a Cristo, como Paulo quis sempre enfatizar. Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê Paulo seguindo a mesma trajetória de Cristo até o martírio. Né? E isso é muito interessante, porque no início do Evangelho de Lucas, Lucas ali no capítulo 2, ele faz uso da profecia de Isaías, usa as canções do servo sofredor para aplicar a Cristo. Né? Ali o menino seria luz para as nações, né? E, utilizando ali o texto de Isaías 42:6 e 49:6. E Lucas faz a mesma coisa com Paulo em Atos, Atos capítulo 13. Ele apresenta Paulo também como uma luz para as nações, ou seja, aquilo que Cristo é, Paulo também copia. Não é exatamente isso. Então Lucas parece que quer mostrar realmente. Ele vai ser julgado pelos judeus, depois os romanos, e depois ele vai ser morto na mão dos romanos. Há uma similaridade das biografias ali, e o historiador profissional, Lucas, inspirado pelo Espírito, me parece que ele está fazendo essa correlação das histórias para que nós, leitores, possamos perceber que a vida de Cristo é imitável. Ela pode ser vivida, ela pode ser experimentada, ela pode ser imitada. Né? Sabe qual que é a pior coisa? A pior coisa são indivíduos que vivem para si mesmos. Como pastores, a gente já esteve no leito de morte de pessoas, né? Visitando um hospital e pessoas assim. Você não vê as pessoas no leito de morte e falando assim, olha, eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter feito mais, eu devia ter comprado mais, eu devia ter vendido mais. Você vê as pessoas no leito de morte dizendo, eu devia ter passado mais tempo com minha família, eu devia ter tido mais tempo com a minha filha, com meu filho, eu devia ter entregado meu coração para Jesus mais cedo. O que traz sentido para a vida é a vida espiritual. É um apelo que a gente tem que ter isso constante na vida da gente, sabe? Porque a nossa luta é contra o nosso próprio ego. A gente está o tempo todo lutando contra si mesmo e querendo viver para a nossa glória. Isso é natural. Mas quando a gente entende que o viver é para Cristo, que nós crucificamos o nosso eu, como Paulo diz em Gálatas, que você mencionou, Adenilton, é isso que traz sentido para a vida. As pessoas acordam de manhã desmotivadas muitas vezes, no automático para trabalhar. Elas saem de casa, odeiam a segunda-feira, se mataram no domingo, às vezes no fim de semana, correndo atrás de coisas da carne, vivem sem propósito. Mas quando eu encontro a Cristo e eu vivo para Cristo, e veja, viver para Cristo não é só ser pastor, não é só ser missionário. Veja, se você é sapateiro, que seja para a glória de Deus. Se você é um mecânico, que seja para a glória de Deus. Se você é um médico, que seja para a glória de Deus. Ou seja, todo cristão, quando acorda de manhã cedo, ele tem que pensar assim, olha, como que eu vou glorificar Cristo hoje no meu viver? Interessante. Como que eu vou viver em Cristo hoje? Né? E independente do que você faça, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para Cristo. Isso que você falou, Paulo diz basicamente com essas palavras. Isso me fez lembrar o texto de Romanos, capítulo 14, verso 7. Paulo diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Romanos, capítulo 14, verso 7. Nem morre para si. Aí ele diz no verso 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. A gente não vive para nós mesmos, nós não vivemos para nós mesmos, nós não morremos para nós mesmos, nós vivemos e morremos para Cristo. A vida verdadeira e a vida que vale a pena ser vivida é a vida em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. A gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E antes de entrarmos na nossa conversa preciosa aqui, eu queria fazer uma dica do coração para você. Há um tempo atrás eu tive o privilégio de escrever esta revista Esperança, edição Céu ou Inferno. Aqui a temática é sobre a doutrina da salvação, que você sabe vai girar em torno da vida eterna ou da morte eterna. É entre Cristo e Satanás e você está no centro desse grande conflito. Falando em grande conflito e sobre a doutrina da salvação, nessa revista aqui, por exemplo, há um capítulo em que nós tratamos exatamente da salvação no contexto do grande conflito. O grande conflito é a história narrada na Bíblia e a salvação é a vitória de Cristo no conflito. Jesus venceu o grande conflito ao esmagar a cabeça da serpente, morrendo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos vencer juntamente com Ele. Então, eu queria muito que você também tivesse essa revista. Não perca tempo, peça agora mesmo.
por WhatsApp, mandando uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, que nós vamos enviar para sua casa sem custo nenhum essa revista que eu tive a alegria de escrever, e eu tenho certeza que essa revista vai abençoar a sua vida e a sua família. E não se esqueça que essa revista é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Alberto, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente estava falando um pouquinho de grande conflito aqui sobre a revista, e os nossos amigos estão pedindo já, vão conhecer um pouco mais sobre esse assunto, mas o apóstolo Paulo também trata dessa temática, vida ou morte, no contexto do grande conflito, né? A ideia, especialmente do guia de estudos aqui, eu entendo de que a morte de Paulo não era meramente consequência de questões políticas, de questões sociais, porque Paulo ele é preso pelos judeus primeiro, mas ele vai para Roma porque ele apela para César. Então todo o contexto aqui é político, é religioso daquela época, mas a lição deixa muito claro, e claro que isso transparece à luz da palavra de Deus, de que na verdade a morte de Paulo, esse risco de vida que ele corria, é por causa de uma batalha espiritual que acontece nos bastidores, onde o bem e o mal estão em constante luta, onde Cristo e seus anjos buscam trazer a salvação e Satanás e seus anjos buscam trazer a perdição. Certo? E Paulo é muito claro com relação a isso. Se quiserem acompanhar a leitura comigo, em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 6, aqui o apóstolo Paulo diz de que a luta não é só material, e a expressão que Paulo usa aqui é carne, né? Olha o que ele diz, 2 Coríntios 10, 3 até o 6, assim, olha, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas de nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então veja, o apóstolo Paulo diz, olha, embora nós sejamos seres humanos, nós não lutamos com nossa própria força nessa batalha contra o mal. Essa é uma batalha espiritual. E ele diz aqui, interessantemente, de que o que há de mais poderoso para destruir fortaleza é justamente a palavra de Deus que destrói raciocínios falaciosos e a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em episódios anteriores aqui nós falamos tanto sobre o conhecimento de Deus e Paulo novamente traz esse assunto à tona aqui, né? Porque nessa batalha entre o bem e o mal, uma das ferramentas mais poderosas, seja de Cristo, seja de Satanás, são as ideias que nós possuímos. É o conhecimento que nós temos, né? Qual é a origem do conhecimento, da cosmovisão, da visão de mundo que eu tenho? Né? Então o apóstolo Paulo diz, olha, é importante ter o conhecimento correto de Deus para você encontrar o caminho certo nessa batalha contra o mal. Existem muitas ferramentas e armas, a gente estava aqui sempre conversando sobre essa questão do grande conflito, né? Inclusive a revista Esperança aqui, existem armas especiais que o Patrick estava comentando aqui, que o apóstolo Paulo diz, né? O apóstolo Paulo usa muito essa ideia de lutas e batalhas espirituais. E nós temos aí algumas ferramentas preciosas. Antes de você entrar, Patrick, nisso daí, explorando um pouco ainda o capítulo 10 de 2 Coríntios 3, verso 4, né? Que ele diz, porque as armas de nossa milícia, ou da nossa guerra, não são carnais e sim poderosas em Deus. Então, Patrick, ele fala de armas poderosas em Deus, com que objetivo? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que são ideias mentirosas, e toda altivez, que é o orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aqui ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu acho essa expressão muito forte de Paulo, né? Como é que você vence a guerra no grande conflito entre Cristo e Satanás? Essa guerra, em primeiro lugar, para vencer, precisa saber que ela se posiciona, o campo de batalha é a sua mente, não é? Então, as armas do outro lado são, ele diz aqui, fortalezas, sofismas e orgulho. Está isso aí, encharcando a nossa mente, minando o nosso território, o campo fica minado com essas bombas, esses ataques de Satanás são no campo ideológico, né? No campo das mentiras. Do outro lado, como é que a gente vence? Quais são as armas que se anulam, ou que anulam essas armas de Deus? É o pensamento de Deus e é o nosso pensamento sendo levado cativo a Deus. Pensou qualquer coisa, aprisiona esse pensamento em Cristo. Senhor, purifica essa ideia, analisa essa ideia, escaneriza essa ideia. Ela está correta? Se ela não está correta, deleta essa ideia da minha vida, joga no lixo da minha existência e coloca os seus pensamentos em mim. Perfeito, amigos.
Entender o grande conflito faz toda a diferença no desenrolar da vida humana. Se o inimigo tem as suas armas, seguramente Deus também tem as suas. Deus não nos deixou desamparados em hipótese alguma. Então eu quero fazer um convite a vocês. Vamos para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 vai dizer da armadura de Deus, e eu gostaria de convidá-los a lermos em primeiro lugar o verso 12, porque é importante em uma batalha, em um conflito, entendermos contra quem nós estamos lutando. A Bíblia vai deixar clara no verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ponto número 1. Entender contra quem nós estamos lutando faz toda a diferença. Nossa luta não é contra pessoas. Nós não estamos lutando contra o esposo, contra o nosso irmão, contra os nossos colegas de trabalho. Nossa luta é contra a antiga serpente, contra o diabo. Aí Deus vai nos dar ferramentas para que nós possamos então alcançar, lograr êxito na jornada. Então eu convido a vocês a olharmos, por favor, para o verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E ele vai seguir dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que poderoso. Então a Bíblia nesse grande conflito faz toda a diferença. A pregação do evangelho faz parte. Estarmos sempre prontos nessa batalha, neste grande conflito, é importantíssimo para vencermos, então, na peleja do grande conflito. Muito bem colocado, porque nós estamos todos nessa grande guerra e precisamos saber quais são as armas que estão à disposição para a vitória. Aqui o texto é muito claro, a luta, como você disse, é contra Satanás e contra os demônios, essas potestades, né, que dominam essa esfera espiritual que está oculta a nós, mas que interfere diretamente na nossa vida. E nós só temos uma defesa, é Deus, é Cristo e a sua palavra, e encharcarmos a nossa vida desta palavra nos ajudará a vencer, né? Vamos seguir, amigo Adenilton, vamos voltar ao livro de Filipenses, capítulo 1, versos 23 e 24. E aqui o apóstolo Paulo segue o seu raciocínio, né, da vida em Cristo, né, e do seu desejo de estar com Cristo, né? Ele diz assim, no verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Está falando da sua morte, né? O que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Adenilton, ajuda a gente a entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com ele tem desejo de partir e estar com Cristo. Muito bom. Esse texto é um texto que tem sido, digamos assim, mal interpretado de muitas formas, né? Algumas pessoas utilizam esse texto para tentar expressar a ideia de que Paulo acreditava que imediatamente após a morte ele estaria na presença de Cristo. Mas o texto mesmo não está falando isso. Ele só diz assim, ele fala do desejo de partir e estar com Cristo, ele não menciona quando. Não é? Ele só diz o desejo de estar com Cristo. Então, para a gente entender o pensamento de Paulo sobre quando a pessoa estaria com Cristo, a gente precisa ler outros textos. Existe um princípio de interpretação bíblica muito claro, que é o seguinte: textos mais difíceis devem ser esclarecidos por textos mais fáceis. E existem dois textos, duas declarações de Paulo, onde ele deixa bastante claro para nós o que ele pensava sobre o momento em que ele estaria com Cristo. O primeiro texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. A gente mencionou no bloco anterior, mas eu acho que vale a pena, a gente não leu no bloco anterior, então vamos ler agora. 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Aqui está. Começando pelo verso 6, somente para ficar claro que ele está falando do momento da sua morte, né? Diz assim, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, linguagem de sacrifício. Né? Ele está falando da morte e isso fica claro na sequência, quando ele diz, e o tempo da minha partida é chegado.
Então ele está, de fato, falando sobre sua morte. E aí ele faz digamos assim, um resumo da sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então isso aqui deixa muito claro para nós, no pensamento de Paulo, quando é que ele realmente acreditava que estaria com o Senhor. Naquele dia. E não somente para mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um outro texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o capítulo inteiro, basicamente, mas nós vamos ler aqui apenas alguns poucos versos. Vamos ler os versos 51 a 55. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 55, onde ele diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e quando a gente compara esse texto com o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente sabe que ele está falando da segunda vinda de Cristo. Né? Isso fica muito claro quando a gente compara esse texto com a 1 Tessalonicenses 4. Ele diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então veja, a resposta de Paulo para o problema da morte não é a pessoa morrer direto, assim, o espírito ir para o céu, não é a imortalidade inerente da alma. A resposta de Paulo para a morte, quando Paulo fala sobre a morte, a resposta para a morte é a ressurreição. Então ele diz aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E ele continua, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi, ó morte, pela vitória, onde está a morte, onde está, ó morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão. Então, quando a gente junta esses dois textos, né, quando a gente junta aqui 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, com 1 Coríntios, capítulo 15, unindo também com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, então fica claro que o pensamento de Paulo sobre a morte era o seguinte, era realmente um estado de inconsciência, e ele iria receber a recompensa na segunda vinda. Ele fala isso claramente em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Então, quando Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, verso 23, partir e estar com Cristo, logicamente Paulo está se referindo ao momento da ressurreição, quando de fato nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu acho que nem ficou dúvida na cabeça dos filipenses, porque, veja, eles estavam num contexto, a maioria da igreja era gentílica e talvez fosse influenciada pelas filosofias gregas e romanas de alma imortal. Mas ele mesmo, no capítulo 3 de Filipenses, verso 11, olha o que ele diz, que interessante, versos 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte de seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, veja, aqui é muito claro que a esperança de Paulo não era morrer porque ele tinha uma arma imortal e no dia da morte já receber recompensa no céu. O que ele queria mesmo era alcançar a ressurreição que Cristo alcançou. Então a esperança de Paulo realmente estava na ressurreição, como esses textos que você mencionou. Ele morreu, fechou os olhos, estado de consequência, um sonho sem sono, um sono sem sonhos, né? E na manhã da ressurreição, naquele grande dia, ele ia alcançar a ressurreição, que era isso que ele queria. Né? A esperança era a ressurreição. Eu acho que foi muito boas as explicações que vocês proveram aqui, especialmente trazendo esse contexto das escrituras mais amplamente, especialmente dentro do próprio escritor, né? Em outras cartas isso é muito lúcido. E você trouxe dentro do próprio livro também dele, para entender o pensamento dele. Não faz sentido uma pessoa morrer e aí ele vai estar diretamente com Cristo e depois ressuscitar. Então a ressurreição deixa de ter o brilho se você já vai imediatamente para o encontro com Cristo. Na realidade, a Bíblia apresenta a ressurreição como a solução para o problema da morte. Se a pessoa permanece viva em espírito após a morte, a ressurreição passa a ser uma coisa desnecessária ou sem sentido, não é? Então, me parece que o apóstolo Paulo aqui está pensando exatamente no estado de inconsciência total que a morte oferece para a pessoa, porque para ela, quem morre é um piscar de olhos. Se ela está salva, logo para ela é um encontro com Cristo, naturalmente, porque ela não vai ter nenhuma consciência desse intervalo da morte.
Então é partir e estar com Cristo mesmo. Não exatamente quando, porque a informação não está aí, mas a próxima coisa que ela vai fazer depois que ela morreu é abrir os olhos e estar com Cristo. Mesmo que tenha passado décadas, centenas de anos, mas para ela foi só um piscar de olhos. Essa é uma coisa que me chama a atenção. Assim, existe o pensamento popular de que a pessoa morre, as pessoas boas morrem e vão direto para o céu. Aí eu fico pensando o seguinte, quem foi a melhor pessoa que passou por este mundo? Cristo, né? Então, mas a Bíblia deixa claro que Cristo, mesmo sendo a melhor pessoa que passou por esse mundo, morreu e não foi direto para o céu. Verdade. Né? Lá em João, capítulo 20, quando ele está conversando com Maria, ele diz, olha, não toque em mim, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diz aos meus irmãos que eu sou para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, se as pessoas boas morrem e vão para o céu, Jesus foi a melhor e não foi para o céu. Então, quando Paulo, retomando esse texto aqui de Filipenses, quando Paulo diz aqui, para conhecer o poder da sua ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo. A nossa ressurreição, ela não pode ser diferente da ressurreição de Cristo. Cristo retorna ao céu após a ressurreição. Isso. Então, conosco não pode ser diferente. Nós vamos para o céu após a ressurreição. Exatamente. A Bíblia é muito clara, né, em termos do que é o estado do ser humano na morte. É um estado de completa inconsciência e a solução que Deus apresenta para o problema da morte é a ressurreição por causa da ressurreição de Cristo, a qual aqueles que passaram pela morte, crendo em Cristo, vão experimentar por causa de Jesus Cristo. Que coisa linda, não é? Estudar a palavra de Deus e perceber como ela é coerente, como ela é clara em relação aos seus ensinos e nós podemos confiar nisso. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o Lições da Bíblia volta já já. Nós já estamos de volta agora para o último bloco do Lições da Bíblia. Quase que eu ouço já está acabando. É triste mesmo, mas não acabou, porque temos um bloco inteiro com coisas muito especiais para a gente estudar juntos aqui. E eu quero fazer uma gratidão especial para você que é Anjo da Esperança. Muito obrigado por você manter a Novo Tempo no ar. É mesmo, você que é Anjo da Esperança, é como se você fosse um apresentador, é como se sentasse aqui no meu lugar, porque você faz a Novo Tempo existir. Isso mesmo, muito obrigado. Você faz parte de uma corrente do bem, de uma corrente de anjos da esperança que proclama essa mensagem. A Novo Tempo é um milagre de Deus mantida pela doação e pela fidelidade de pessoas como você, que estão pensando em gente que precisa ser alcançada, pessoas que precisam conhecer Jesus para que Ele volte logo em nossos dias. Se você ainda não é Anjo da Esperança, quero te fazer um convite especial a se tornar também um Anjo da Esperança. Não existe aqui nenhuma estipulação de quanto você precisa doar. É o seu coração, é aquilo que Deus colocar em sua mente e o seu coração. Isso vai ser muito bem recebido aqui, muito bem administrado, exclusivamente para a proclamação dessa mensagem que salva. Você acompanha a TV Novo Tempo, você percebe que os nossos intervalos não têm comercial. Já reparou? Uma TV como a Novo Tempo, com uma audiência tão grande como nós temos, os nossos intervalos e comerciais valeriam muito dinheiro. Você sabia disso? Se nós fôssemos vender nossos intervalos para comerciais, muito recurso entraria aqui, certamente mais do que as doações. Mas nós resolvemos pregar o Evangelho exclusivamente. E a única forma de fazermos isso é por meio de doações de pessoas que entendem o valor dessa missão. Então se una a nós, seja o Anjo da Esperança e ajude a alcançar mais pessoas com essa mensagem que salva. O número está aparecendo aí na sua tela, manda a mensagem agora para a gente por esse WhatsApp e você vai participar dessa corrente do bem. Muito bem, vamos seguir em nossa conversa aqui, está muito interessante. Agora vamos falar sobre unidade. O texto em destaque, Adenilton, é Filipenses capítulo 1, 27, a bola está com você. É isso mesmo, nós conversamos já um pouquinho aqui nesse episódio a visão que Paulo tem do grande conflito. Né? Isso é uma visão muito clara para Paulo. Paulo tem uma consciência clara a respeito do grande conflito. E eu acredito que é por isso que ele usa com tanta frequência metáforas do mundo dos esportes, de luta, por exemplo. Paulo gosta de utilizar muito isso. E no meio do conflito, uma coisa precisa estar muito clara na nossa mente. Um exército, se ele não luta unido, ele vai perder. Então o exército precisa lutar unido. E Paulo traz essa temática aqui em Filipenses. Vamos ler o texto aqui, o verso 27 do capítulo 1, onde ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu quero ouvir uma boa notícia de vocês. E a boa notícia que eu quero ouvir de vocês é que vocês estão firmes. Vocês estão firmes. E a palavra que Paulo utiliza aqui, essa ideia de firmeza, é muito interessante, porque a língua original sugere que estar firme é você estar em pé. Sabe, em alguns lugares do Novo Testamento, essa ideia que vem do termo original que Paulo utiliza. Estar em pé, ou seja, estar parado. E isso passa uma ideia de firmeza, uma pessoa que está em pé, parada, isso passa ideia de firmeza. Mas Paulo continua. Firmeza em que sentido? Aí ele continua. Em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Olha as palavras. Um só espírito, uma só alma, lutando juntos. Veja, a ideia aqui, a linguagem é de guerra. É linguagem de conflito. Mas Paulo está dizendo, vocês precisam ficar unidos. No bloco anterior, o Patrick mencionou o texto lá de Efésios, capítulo 6, né, falando ali das armas, e falando principalmente, Patrick, uma coisa muito bonita que você mencionou, a nossa luta não é contra o membro ao lado, a nossa luta não é contra o líder da igreja, a nossa luta é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é espiritual. E Paulo está dizendo, se vocês querem vencer nessa batalha, vocês precisam ficar unidos. E de onde Paulo tirou isso? Com quem Paulo aprendeu essa ideia de lutar em unidade? Isso vem de Cristo. Né? Se a gente pegar o Evangelho de João, capítulo 15, Jesus está falando sobre a ideia de permanência. No capítulo 16, o foco é o Espírito Santo. Veja que coisa interessante. No capítulo 15 de João, Jesus fala sobre permanecer, mas no capítulo 16, ele foca no Espírito. Só existe uma forma de a comunidade permanecer unida, é por meio do Espírito. E no capítulo 17, ele foca especificamente na unidade. Então, Paulo tem todos esses elementos aqui. Ele fala sobre a unidade, mas ele diz aqui, em um só Espírito. É claro, aqui, quando fala de um só Espírito, não está falando especificamente do Espírito Santo. Mas é lógico que essa ideia está aqui por trás. Né? Então, em um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, nós temos uma razão para lutar em unidade. Nós estamos lutando em unidade pela fé evangélica, pela proclamação do Evangelho. E se a gente não fizer isso, se a gente não lutar em unidade, Jesus Cristo mesmo disse que as pessoas lá fora não iriam perceber que o Espírito Santo está entre nós. Então, Paulo está falando dessa unidade, não somente permanecer, mas permanecer em unidade, que é um ponto extremamente importante. E é extraordinário isso, pastor, porque em seu discurso de despedida que o senhor acabou de mencionar, em João capítulo 15, aparecem 9 vezes a palavra permanecer. Porque Jesus sabia que os discípulos e nós somos especialistas em começar algo. Quantos de nós prometemos no início deste ano e fizemos agora a promessa de começarmos então a ler toda a Bíblia? Mas poucos dias se passaram, quem sabe, e nós já não permanecemos nesse propósito. Quantos que agora na virada do ano prometeram fazer, quem sabe, um novo regime alimentar, Amém. Exercícios físicos? Amém, né? Precisamos? Precisamos. E infelizmente o ano mal começou, já deu uma quando pausa. o ano começa já atrapalha bastante, né? Essas promessas têm que ser feitas depois do ano novo, né? Entendi, amigo. Mas o grande desafio é permanecermos unidos. Permanecer é a palavra de ordem no movimento evangelístico, no movimento de seguir a Cristo. A permanência é vital para o resultado final. Muito legal isso, né? Eu ouvi de um pastor, né? Isso, porque é muito fácil a gente dispersar o propósito, não é? Cada um quer puxar para o seu próprio lado. A igreja é um organismo só, é um organismo vivo, que tem uma cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. É só estando em Cristo e consciente que Ele é o cabeça da igreja, é que esse corpo vai realmente progredir saudavelmente. O problema é que quando nós desmembramos a igreja, nós achamos que dá para viver a igreja com o coração sozinho, batendo sozinho de um lado, com os braços segurando coisas independentemente do que a perna está fazendo.
Essa metáfora do corpo, Paulo utiliza ela também em 1 Coríntios, né? E essa é a ideia da unidade. Nós estamos todos unificados em um propósito só porque nós estamos em Cristo. Então, essa é uma boa lembrança para nós que somos membros, e a palavra membro vem dessa ideia mesmo, que somos membros da Igreja de Cristo. Nós somos irmãos. Estamos todos cooperando e compartilhando a mesma missão, o mesmo propósito. Por isso temos que estar juntos, na mesma alma. E nós temos um inimigo em comum. E é contra esse inimigo que nós lutamos e vencemos em Cristo. Se nós nos dispersarmos, cada um buscar a sua própria vontade, seu próprio propósito, a igreja não vai cumprir a sua missão. Essa unidade, ela não é um fim em si mesmo, né? O apóstolo Paulo diz, olha, que nós lutamos pela fé do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho, ela provê a unidade necessária, e essa unidade é necessária para a missão. Então você tem a mensagem, todos olhando para Cristo. Uma unidade de mensagem leva a uma unidade de corpo, de igreja, e essa unidade de corpo é essencial para a pregação do Evangelho. Porque enquanto Satanás divide, um corpo unido numa batalha é que vence. Um exército dividido não vai a lugar nenhum, né? Não tem sentido. Então essa unidade é necessária para a missão, fundamental para a missão. Sem unidade nós nunca vamos conseguir pregar o Evangelho. Esse pensamento é bem interessante, eu acho que ele está bem compacto aqui no finalzinho do verso 27, com essa frase final, lutando juntos pela fé evangélica. Então, lutando dá a ideia de conflito, ou seja, isso aqui acontece no contexto de conflito, juntos expressam a ideia de unidade e fé evangélica, mensagem e missão. Então está tudo assim compactado aqui nessa frasezinha. Então tem conflito, mas nesse conflito a gente vive em unidade, né, para a gente proclamar a mensagem. Nós temos uma missão. E quando a gente vai para Apocalipse, a mensagem final do povo de Deus no tempo do fim, a gente vê basicamente isso. Por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 14, que fala ali sobre os 144 mil, que é um número militar. Né? Um número militar, 144 mil. Então você tem ali a proclamação das 3 mensagens angélicas, mas o contexto é de guerra, o contexto é militar. E o que acontece com os 144 mil? Qual é uma das características deles? Eles são seguidores do Cordeiro. Então, em Cristo nós encontramos unidade. Porque se todos nós estamos seguindo a mesma pessoa, então todos nós estamos indo para o mesmo lugar. Então isso expressa a unidade da igreja no tempo do fim. Sem isso é impossível a gente completar a proclamação do Evangelho. Sem isso, sem essa unidade, a gente não vai conseguir completar a pregação do Evangelho. Mas porque Cristo nos dirige, porque Ele é o nosso líder, então a igreja vai completar a sua missão e ela vai fazer isso de forma unida no poder do Espírito Santo. Há algumas nuances nesse texto ainda de Filipenses, como uma consequência dessa unidade. No verso 28 ele diz o seguinte, depois de dizer no verso 27, lutando juntos pela fé do Evangelho, Paulo continua raciocinando da seguinte maneira, e em quem nada se sentem intimidados pelos adversários, pois para eles é prova evidente de perdição e para vocês é sinal de salvação, isto é, da parte de Deus. O Paulo está dizendo assim, o que parece ser derrota para o mundo, para vocês é vitória. Certo? E o que é essa coisa que parece derrota para o mundo e para vocês é vitória? Ele explica no verso seguinte, ele diz o seguinte, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Veja, Filipos era uma cidade grande e importante do Império Romano. É bem possível de que a igreja era perseguida duramente ali, porque grandes autoridades romanas moravam naquela cidade, etc. E a ideia do paradoxo paulino aqui, é graça de Deus sofrer pelo nome de Cristo. Nós sofremos por muitos motivos na vida. A gente sofre muitas vezes por escolhas erradas, porque eu escolhi fazer algo, tive uma consequência que me trouxe salvação. Mas existe um sofrimento que todo cristão participa. E nós nos unimos, esse sofrimento também nos une. Nós unimos esse sofrimento de que é sofrer pelo nome de Cristo. Todo cristão verdadeiro já sofreu pelo nome de Cristo. Acontece que o que Paulo está dizendo é que isso é também uma dádiva. É um privilégio sofrer pelo nome de Cristo, porque Cristo sofreu. Por que é um privilégio? Por causa do grande conflito. Mostra que a gente está do lado certo. Tem um texto aqui, em Atos, capítulo 5, verso 41, e que é extraordinário esse texto também, e que vem nessa mesma ideia de Paulo. Paulo não está nesse texto de Atos ainda, porque lembra que Atos no começo ainda Pedro e os 12 são os personagens principais, né? Em Atos, Paulo entra um pouquinho depois. Mas os discípulos haviam acabado de sofrer perseguição ali do Sinédrio, e aí eles terminam dizendo assim,
capítulo 5, verso 41. E eles, os discípulos ali, se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Veja, dos nossos ouvintes e telespectadores que nos assistem, veja, eu tenho certeza de que há jovens que estão sofrendo perseguição dentro de casa porque escolheram Cristo. Tenho certeza de que há esposas que assistem um programa escondidas porque se o esposo descobrir, é briga dentro de casa. Eu tenho convicção de que há pessoas que estão na faculdade, jovens que estão na faculdade e que sofrem perseguição de professores porque eles acreditam numa criação recente, certo? Em 6 dias e não no evolucionismo. Eu quero dizer para esses que estão nos assistindo de que você é um bem-aventurado, porque você está sofrendo pelo nome de Cristo. É uma bênção, um privilégio sofrer pelo nome de Cristo. Por isso, não desanime, porque você está usufruindo da mesma graça que os filipenses usufruíram há 2000 anos atrás. Excelente essa sua conclusão, porque tem tudo a ver com unidade, que no fim das contas, todo cristão verdadeiro vai ser unido nessa mesma luta, né? Todos nós cremos que antes da volta de Cristo seremos perseguidos pela mesma mensagem, pela mesma atitude que nós teremos em face daquilo que o Senhor nos propõe, né? Mas que coisa linda poder estarmos unidos em Cristo. Cristo é o grande centro da nossa vida. Ele é o Senhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. E o convite de Jesus hoje é para você viver plenamente nele, entregar completamente a vida a Ele. Esta bênção, essa oferta maravilhosa está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Um forte abraço e até lá.